Então, a gente pode falar o quê? Que essa pandemia é uma amostra de como a tecnologia e esses profissionais são valiosos. Esses profissionais quem? Os profissionais de TI, né? Principalmente os desenvolvedores. Né? Então, seja para desenvolver um aplicativo, seja para desenvolver um site, seja para desenvolver algum sistema de banco de dados, né? Sistemas diversos, tá? Até mesmo para redes também, né? Então, isso é muito importante, tá? Embora exista uma deficiência no mercado para encontrar profissionais qualificados, o cenário é favorável para quem busca uma nova colocação dentro deste cargo. Então, olha lá, gente, novamente, o mercado continua carente de profissionais qualificados. Então, olha aí a oportunidade sorrindo para vocês, né, o tempo todo, tá? Então, mais um motivo para realmente vocês acelerarem essa formatura de vocês, né, para vocês acelerarem esse curso, se motivarem, não abandonar, para que vocês consigam, né, ainda com o conhecimento que vocês vão adquirir ao longo do curso, para vocês poderem ir para o mercado de trabalho e aproveitar. E até mesmo, gente, adquirir outras habilidades, né? Fazer cursos extras também, então isso tudo vai agregando na carreira de vocês, tá? Então, mesmo que vocês ainda não viram todas as programações, toda a parte que precisa, banco de dados, tudo mais, mas tem vários cursos aí, às vezes gratuitos, que vocês conseguem adiantar esse conhecimento e às vezes conseguem também já começar a trabalhar de forma remunerada. Então, isso também é legal, tá? Por quê? Porque a área de TI, diferente de outras, ela não necessariamente precisa da comprovação do seu diploma, né? A gente sabe que hoje crianças, né, adolescentes, sabem programar muito bem, né? Têm a capacidade de aprender a programar e vão desenvolver, ajudar no desenvolvimento de soluções, né? Então, não é restrito somente a quem tem diploma. Mais um dado aqui. Então, a pandemia potencializou a contratação online de profissionais, tanto pela segurança e praticidade, quanto pela confiança. No caso da busca por desenvolvedores, é notável que é uma demanda na contramão do mercado de trabalho. Então, por que está na contramão? O que a gente viu aí todos os outros setores? Todo mundo sendo mandado embora. Enquanto que na área de TI, eles estão contratando. Quem que lembra aí qual que foi o aumento do percentual da demanda de desenvolvedores? Vocês lembram quanto que foi? Matheus colocou no chat. Cadê aqui? 90, isso mesmo. Tá? Então, 90% da demanda, né, teve de aumento e ainda 20 a 30% de aumento no salário. Tá? Então, pessoal, a área de TI é a mais promissora de todos os tempos. Se a gente for analisar todos esses dados aí que a gente está vendo, né, com os nossos próprios olhos, então não tem o porquê duvidar que a tecnologia veio para ficar, que a tecnologia vai prosperar, que ela vai aumentar, tá certo? Então eu quero que vocês tenham isso em mente, bem claro, né, para vocês. Então vamos se motivar, tá? Por quê? Porque quanto mais tempo vocês deixarem para depois de terminar uma formatura, de um curso que vocês já começaram, então pior vai ser para vocês lá na frente, né? Então seria um conhecimento que vocês já poderiam estar adquirindo para já colocar em prática, para talvez já conseguir um emprego, e muitos de vocês estão deixando para depois, né? Então isso às vezes é ruim, tá? E aí eu pergunto aí para vocês,
E se esse for o novo normal? E se a gente não voltar mais para o que era antes? Vocês já pensaram? O que vai ser da vida de vocês? Quem tem coragem aí de falar? Vamos lá, pessoal? E se não mudar mais? O que vocês vão fazer? Ciro, você que gosta aí de participar. Hello. Acho que todo mundo foi para a live, Vanderleia. Ficamos só nós aqui. Tô achando que não tem ninguém aqui não, hein? Achando que deixaram só as fotinhos aí. E Ô, todo mundo pessoal, cadê vazou. você? Vamos lá, gente. Agora é a hora que começa a participação aí de vocês. Acho que ninguém quer participar não, né, Lé? Pois é, menina. Eu vou continuar aqui, então. Qual que foi a pergunta? E se esse for o novo normal? Deus me livre. Tô fora, né? Mas nós estamos dentro, e aí? É essa a questão. Pois é, Deus me livre. Mas e se for, gente? Vocês sabem Aí a quando gente que vai vai ter que correr acabar? atrás para poder adaptar nisso aí. Então, correr atrás. Mas a gente já está há quantos meses? Já deu o quê? Uns 3, não foi? Março, abril, maio, junho. Já deu 3 meses. Indo para o quarto. E muitos de vocês ainda não estão adaptados, né? Quando vocês vão adaptar? Essa é a questão, né? Então, e se esse for um novo normal? E se a gente tiver agora que viver daqui para frente dessa forma? Usando máscara, usando regime remoto, né? Então a gente não vai viver, a gente vai estagnar a nossa vida, a gente não vai aprender mais nada, a gente não vai cursar mais nada só esperando a situação passar. Então é essa reflexão que eu quero que vocês façam. Imagina. Por enquanto não tem como falar como que seria seguindo isso, porque foi muito de última hora que começou a mudar tudo, então ninguém estava preparado. Pois é, ninguém estava preparado, né? Tá todo mundo no mesmo barco, pelo menos isso é bom, né? Não tem nem como falar que um tá melhor que o outro, então todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém teve informação privilegiada nesse caso. Então, realmente, pegou todo mundo de surpresa, mas eu acho que a gente tem hora, parar um pouquinho de reclamar, sabe? E falar, tá, tudo bem, estamos nessa situação, não é a ideal, mas o que podemos fazer a partir daqui? Né? O que a gente pode construir a partir daqui ou mesmo dentro desse sistema? Então, o que eu vejo muitos aí estão desmotivados, né? Não estão trabalhando, não estão estudando e não estão aproveitando o tempo útil que estão tendo para realmente se recolocar no mercado, por exemplo, ou aprender uma habilidade nova, ou desenvolver um conhecimento. Então, gente, quando passar isso tudo, que aí o mercado provavelmente vai voltar a se aquecer, aí é que vocês vão pensar, falar, pô, devia ter acelerado, devia ter estudado alguma coisa, devia ter feito uma coisa diferente, né? Então, é essa a questão. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, né? Que vocês reflitam um pouquinho. Porque eu sei que nessa idade, né, 18, 20 anos aí que vocês estão, a gente realmente não tem a maturidade ainda de ver lá na frente, de ver o mercado, de se pensar, né, como profissional mesmo, né? Às vezes muitos de vocês ainda nem sabem a área certa que vão seguir, mas eu acho que vocês não podem parar, né? Não pode simplesmente abrir mão de tudo e se acomodar. Eu acho que como está todo mundo
né, junto, todo mundo no mesmo barco, então vamos, né, se dar as mãos aí, vamos juntos, né, arrumando novas soluções, tá certo? Então, eu acho que isso vai ser bem, é uma forma, né, de crescimento também para todo mundo, tá? Então, é essa provocação que eu queria trazer para vocês, tá? Porque, infelizmente, a gente não tem ainda previsões, né? A gente não sabe, né? Então, como vocês devem ter visto aí a notícia do MEC, então estendeu essa autorização aí para o regime remoto até 31 de dezembro desse ano, tá certo? Não é o que a Univiçosa quer, não é o que a gente quer, tá? Só que o que eu quero dizer para vocês é que não depende só da gente. Se dependesse de mim, eu já estava dando aula presencial novamente, né? Se dependesse da Univiçosa, se dependesse, né, da gente aqui, a gente já estaria voltando ao normal, mas não depende, né? Então a gente tem governo federal, a gente tem o governador, a gente tem os prefeitos. Então ainda depende de muita gente autorizar para a gente voltar realmente ao normal. Mas diante disso, gente, até 31 de dezembro, aí vocês vão perder um ano. Imagina só, muitos de vocês aí, né, alguns já trancaram, outros estão desmotivados, pensando em trancar, mas, gente, pensa, vocês vão ficar um ano, jogar um ano da vida de vocês praticamente fora, sem buscar uma habilidade, sem estudar alguma coisa, né? Então, isso é muito ruim, né? É quase igual quando a gente tinha greve na federal, que às vezes a gente ficava 3 meses sem aula, né? Já começa a dar uma coisa ruim. Por quê? Depois você sabe que vai ser pior, porque você vai repor nas suas férias, lá no calor, né? Porque a gente não tinha ar-condicionado, não tinha nada, né? Então, ficava muito pior do que ter levado as aulas normalmente. Então, aqui eu quero que vocês tenham consciência que o MEC, né, que é o Ministério nosso aqui da Educação, então, ele mesmo está autorizando, mas no sentido de que as universidades que não adotarem esse regime remoto, depois elas vão ter que repor tudo no presencial. Aí vocês acham mesmo que se a gente estivesse esperando, né, de braços cruzados, sem ter aula no regime remoto, vocês acham que vocês iam continuar depois tendo férias? Vocês iam passar Natal e primeiro do ano tendo aula, tá, gente? Então, para repor um ano de aula sem ter esse regime remoto aqui dando suporte para gente, então é quase impossível a gente repor um ano que se perde. Então, tenham a consciência de que o regime remoto, ele está vindo para uma solução para esse momento, tá certo? E que não depende só da gente aqui para tomar as decisões finais, tá certo? Então, não achem ruim com os professores, né, com a universidade, né, com né, quem quer que seja, porque depende, né, das autoridades aí liberarem a gente. E a gente está tentando dar o nosso melhor aqui, com a participação de vocês também, tá certo? E aí, aqui, já linkando com o próximo semestre, então, o que a gente pode dizer é o quê? O futuro é incerto. Então, vocês viram aí, MEC já autorizou, a gente depende de governador, depende de prefeito. O que vai acontecer amanhã? Não tenho nem ideia, né? Daqui 3 meses, 2 meses, a gente não sabe, tá certo? Então, simplesmente criar esse bloqueio e falar que não quer estudar de forma remota, então isso vocês mesmos vão se prejudicar, tá? E aí da programação, né? Então, por que vocês não têm que se preocupar em prejuízo de ensino mesmo, né? Com a disciplina, de fazer os trabalhos? Por quê? Porque aqui, gente, como eu falei lá atrás para vocês, a parte nossa aqui, né? Quem é da área de tecnologia tem que ter quase uma obrigação de se adaptar com isso aqui, tá certo? Porque isso aqui vai ser a vida de vocês, né? Esse computador, com a internet, com tudo aqui, isso vai ser a vida de vocês pro resto, né, dos anos, tá? Para quem não mudar de área.
Então, aqui acaba sendo muito similar, né? O Igor mesmo está de prova, né? Então, como que são, pelo menos as minhas aulas aqui de programação e agora estrutura de dados, que também tem muita programação. Então, ou eu gravo a teoria antes para vocês e já deixo no Moodle, ou eu gravo junto aqui com vocês, explicando, né, os slides, fazendo alguns exercícios teóricos junto com vocês, resolvendo. E aqui, né, acaba sendo até melhor, né, se a gente for ver. Por quê? Porque eu consigo aqui puxar o pincelzinho, né, e mostrar, né, sublinhar todas as coisas, né, que eu quiser, por exemplo, num código ou numa aula, né, no slide, e aí você já vê do outro lado tudo isso, a aula fica salva, depois eu jogo isso no YouTube também e vocês têm acesso a qualquer momento. E aí a gente tem uma parte da aula que a gente vai para a parte prática. Então, aí vocês vão precisar ter um NetBeans instalado, que aí eu vou dar o roteiro de aula e vocês vão desenvolver a parte prática. E aí, em sala de aula, como que eu faço? Aí eu iria em cada aluno, né, perguntar se está tendo dúvida, ajudar ele no código mesmo, né, falar o porquê que está certo, porquê que deu errado, o que se está dando erro não consegue resolver, eu ajudo o aluno a resolver. E isso eu faço no presencial, mas aqui também eu consigo, né? Então, com o Igor aí, que está sendo a nossa prova aí, né, a nossa testemunha, então está funcionando muito bem. Por quê? Ele compartilha a tela dele, ele começa, né, a fazer o código, ele diz, não deu certo aqui. Só que com a tela dele compartilhada, eu consigo ver o que ele está fazendo de errado, né? Então, eu consigo falar, linha tal aí tá com esse errinho aí, tenta achar. Ou então eu antes, né, eu compartilho a minha tela também, o meu NetBeans, e vou programando junto e dando as dicas para vocês. E aí, obviamente, né, com uma turma com mais alunos, aí a gente só teria aí que dosar o tempo, né, para cada um compartilhar a tela, para que eu realmente consiga atender todo mundo. Mas é a mesma coisa da sala presencial, né? Porque na sala também de aula, eu também tem que passar de aluno em aluno, né? Controlando o meu tempo ali. Eu não posso ficar uma aula inteira só com um aluno, né? Então a gente consegue ter esse revezamento, dar essa atenção para todo mundo. Então funciona muito bem, né? Ainda com o apoio do Moodle, a gente consegue colocar os testes lá, consegue para vocês anexarem as tarefas, os códigos que vocês fazem. Então, gente, olha, sinceramente, para a nossa disciplina aqui não tem diferença, né? Muita diferença assim do presencial para o online. É só realmente vocês terem um comprometimento do horário, vocês instalarem as ferramentas e a gente consegue né, fazer a disciplina muito bem, né, tirar todas as dúvidas sem problema, tá? Então, eu acho muito tranquilo, tá? Então, eu gostaria aí de encontrar vocês no próximo semestre, né, para realmente, né, conduzi-los aí a mais um semestre vencido, para que vocês possam se formar, né, o quanto antes e realmente ir para o mercado de trabalho, tá certo? Eu acho que é isso, pessoal, né? Então, aqui não era muito para falar da parte técnica, né, de programação, porque isso a gente vai ver na disciplina. Aí a Vanderleia também vai complementar com vocês com cursos extras, para que, né, aquilo que a gente falou, né, ir desenvolvendo cada vez mais as habilidades extracurriculares, porque dentro da grade também não tem como a gente abordar tudo. Então, era o mercado de trabalho, mas para vocês verem que realmente a área de TI, né, mesmo que a parte de desenvolvimento aqui, né, não seja o curso inteiro, mas vocês têm automação, vocês têm tudo, né? Então, tudo aí está interconectado, então vocês têm possibilidade de realmente crescer para qualquer lado que vocês forem. Então, eu acho que realmente vocês estão, se vocês realmente gostam de tecnologia, então vocês têm que, né, manter isso aqui e ir para frente, certo?
Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Complementar? Deixa eu ver, tem alguém no bate-papo? E aí, Não. pessoal, tem alguém que já tem alguma experiência em programação? Já trabalha em alguma empresa? Ou trabalha próximo ao programador, desenvolvedor? Gostaria de comentar alguma coisa? Importante as colocações, as observações de vocês. Eu acho, Wanderlei, você tem que adiantar o sorteio para agora, entendeu? Só quem falar no vídeo do palpite Colocar vai mais estar uma regrinha. participando. É, Mais uma regrinha, né? tá, gente? A gente só finaliza a reunião assim que alguém perguntar alguma coisa, fizer alguma Se colocação. manifestar. Então, eu acho que eu tenho boa chance de ganhar esse kit, que eu sempre falo alguma coisa. Ai, Cida. Eu já tô doido pra sortear também, Cida. Acho que tem que ter mais uma regra aí, Wanderlei. E aqui na região também, né, Bruno? Aqui em Viçosa mesmo, aparecem vários estágios nessa área de desenvolvimento, né? Isso, Claro que isso. a maioria está começando ainda, né? Mas quem gosta mesmo da área já pode fazer nos cursos online, buscando aí essa informação complementar também para poder estar participando, né, desses processos de seleção. Não, com certeza. Consegue, com certeza. Aham. Bom, eu acho que era isso, Wanderlei. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Gente, não. Eu acho que os meninos sumiram. Cadê a Kátia? A Kátia também é a única menina que está aí, ó. Por aí. Eu. Cadê você, Kátia? Isso, cadê você, Kátia? Também gosta de falar, Kátia. Não quer fazer nenhuma Eu tô colocação? com uma questão aqui, só que eu tava formulando ela melhor. Ah, tá. Ô, Bruna, Oi, pode falar. assim, gostaria de fazer uma pergunta. Com a linguagem de programação que eu aprendo, por exemplo, na sua aula, eu consigo ingressar em alguma empresa, por exemplo? Sim, consegue. A gente está abordando o Java, né, porque ela dá o suporte bom para orientação a objeto. E ela é derivada do C, C++, né? Então é uma linguagem bem robusta. Então, se você aprender Java, é igual eu falo com os meninos. Por exemplo, você aprendeu inglês. Uma segunda língua, você vai ter uma dificuldade, vai ser difícil ali, mas uma vez aprendido, você não esquece mais. E a programação é a mesma coisa. Então, se você aprender o Java ali, você dominar a lógica, porque programar é mais lógica do que sintaxe em si. Então, você entendeu aquilo ali, aquela lógica e os comandos básicos, todas as outras linguagens que talvez você vai precisar aprender a mais, né, para o seu mercado de trabalho, né, para onde você for, você vai ter muita facilidade. Então, aprender uma linguagem de programação, as próximas são fichinha para quem aprendeu bem, né, a primeira linguagem. Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Como é que vocês foram aí? Eles fizeram a lógica com o Cabral também, não foi, Wanderlei? A turma, né, do terceiro período, sim, né? E aí, Cabral, como é que eles foram? Conta aí pra gente. No primeiro período, acho que o pessoal ainda não entende muito bem a utilidade da programação, não. Acham que vão aprender simplesmente copiando o que está no quadro, né? Esquece de estudar. Programação requer estudo.
É aquela parte que a gente falou, né, Cabral? Curiosidade de apagar o código, fazer outra coisa, ver o resultado, né? É, Se desafiar, né? Exatamente. Exatamente. Ir É, além, porque pois e às é. vezes a gente ir acha muito além. código pronto, muito Uhum. código pronto, mas aí eu faço diferente. Ah, esse aqui eu entendi, tá? E agora? Então o que eu vou fazer da partir daqui, né? Uhum. E aí é o que você falou, é criatividade, mão na massa. o Hermes E- apareceu agora aí, ó. Cadê o violão? É, você ele tá ensaiando ainda de fazer uma apresentação para Eu nós, tô né? aqui ouvindo, Inclusive, quando a Bruna falou sobre o novo normal, Bruna, como é que nós vamos fazer? É fundamental para a gente ter esse espírito de aprender sem a necessidade de alguém para ensinar, de sair Uhum. buscando informações, Exatamente. né? Isso aí, Ser autodidata, né? na hora que você falou, eu pensei nisso e eu estava esperando só a hora de poder falar isso, assim, que é fundamental para a gente que trabalha com informática, assim, de programação, essas coisas assim, que a gente seja capaz de ir acrescendo novos conhecimentos sem a necessidade de passar pela academia, Uhum, com certeza. né? Você faz a matéria do Cabral ali de lógica, depois faz programação 1, aprende ali, mas e se mudar a linguagem? E se acontecer outras coisas diferentes? Se a gente não tiver apto a partir desse conhecimento basilar, já cimentado, firme, a gente não conseguir extrapolar, como é que vai ser? Né? Uhum. E na área da tecnologia, as coisas acontecem com uma velocidade assim, muito grande. Muito grande, né, Cabral? Né? E a questão desse novo normal, né? Essa pandemia não será a última, né? Então, assim, mesmo que a gente supere o coronavírus, e vamos superar por meio de vacina, que já tem tantos projetos aí em andamento, e alguns até em fase de teste em humanos, né? Mas é a próxima, né? Não é uma questão se vai ter a próxima, é questão de quando será a próxima. Quando será, né? Exatamente. Tem a questão também, nós temos também a questão da base que o Hermes comentou, e, por exemplo, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, o que é isso? São algoritmos também, que dependem da programação, né? E de outras tecnologias e técnicas também, né? Uhum. Depende de estatística, além de programação, porque você vai receber resultados ali, a máquina vai aprendendo e aí vai aprendendo quantos por cento? E será que esse algoritmo aqui, ele atende essa demanda? Não atende? Então, é conhecer os algoritmos, estudar e entender as técnicas, né? Entender os conceitos para poder aplicar. Então, para eu poder aprender, avançar em outras áreas, acaba que o algoritmos de programação é algo básico mesmo, essa lógica, né? Como você comentou, Bruna, essa questão do raciocínio lógico, de segmentar para poder conquistar o que eu quero, né? Isso é muito importante da gente, sempre que fizer disciplinas, pensar nisso, né? Tanto pensar na questão de fazer o algoritmo, como também de outras técnicas, de outras disciplinas, por exemplo, estatística, álgebra, né? E cálculo, mesmo física, porque essas disciplinas elas trazem importantes formas de resolver problemas e nos ajudam, né, a implementação futura, né? Porque às vezes se eu não aprendi bem, por exemplo, álgebra agora, tá, ok, mas eu tenho uma referência já de onde eu vou buscar quando eu precisar de criar uma matriz, para fazer um objeto movimentar na tela. Poxa, eu lembro que a professora Braulio explicou isso. Você lembra, de repente, até o livro que você precisa de usar. Aí você tem uma facilidade, um caminho para você voltar e buscar aquele conhecimento. Né? Exatamente. Então, é muito importante entender muito bem as coisas, porque tudo depois pode virar algoritmo. Tudo pode fazer parte do seu repertório, faz parte do seu repertório para criar soluções, né? E quanto mais você sabe, mais chance de criar uma solução inovadora, criativa, você tem. Igual do Hermes mesmo, né, da automação. Então, eles estão vendo a física junto, né? Então, isso é muito importante. Então, não é só a lógica, a gente tem que ter um conjunto de conhecimento realmente para sair novas soluções, né? Para ser realmente um profissional que vai se destacar. E isso vale, Bruno, em todas as áreas, né? Por exemplo, com a automação, nós conversamos naquele dia do meu webinar, eu falei que a gente consegue ali física,
mas a gente pode utilizar, como a Wanderleia falou, na questão da inteligência artificial, estatística e outras coisas, para poder dar base. Não adianta só saber 4 comandos de programação e achar que virou programador. Exatamente. Tem que saber Né, o que Wanderleia? faz com aquilo, né? Tem que saber estrutura de dados, não sei o que lá mais, e toda esse métier, é importante conhecer isso. Né? Até mesmo para saber também, Wanderleia, igual o livro, né, de estrutura de dados que a gente está usando. Então, eu peguei o código que estava lá e adaptei para orientação a objetos, porque no livro não está orientado a objetos. Então, até para isso, né, tem que ter um conhecimento sólido para entender o que está sendo feito, né? Para você pegar um livro ali, para você ler, falar, não, isso aqui é programação, tudo bem, mas como que eu melhoro isso? Então, também isso é importante. Igual teve uma vez também que o Igor até comentou que ele pegou um código da internet para resolver o problema, só que aí complicou porque a base que eu tinha passado estava diferente do que estava na internet, e aí não consegue conectar. Então, essa que é realmente a maturidade, quando você chega no nível de saber o que você está fazendo, como você vai mudar as partes do seu código, né, para realmente adaptar uma solução completa. Então, é para isso que a gente, né, luta aqui para realmente passar esse conhecimento para eles, né? Então, os exercícios, os trabalhos, então, para que eles tenham essa autonomia, né, como a gente tem na hora de ensinar, para que eles saiam daqui com essa autonomia também, sabendo uma linguagem de programação, né? A gente, infelizmente, tem que escolher uma, né? A gente não consegue dar todas, né, as possíveis, mas tendo uma sólida, bem aprendida, eles conseguem, né, aprender as outras que eles vão precisar. E até a questão que você comentou a respeito de fazer junto, né? Equipes trabalham e um para entender o código do outro, né? Entender a solução que o outro fez, né? Ou dar continuidade ao desenvolvimento de uma solução. Alguém saiu da equipe, você vai assumir uma responsabilidade no projeto, por exemplo. Então você tem que, não é só do jeito que eu gosto de programar, você também realmente tem que ler e entender o código, né? Então essa questão pensar de trabalhar junto, você não está trabalhando, que não está trabalhando só para você, né? Tem outras pessoas também que você vai precisar passar. É verdade. Criar um código legível, bonito de se ler, fácil de se entender, né? Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo nessas disciplinas básicas de programação, né? A gente realmente precisa ter uma disciplina. E programar é uma área que nos disciplina muito, né? Porque eu vou escrever um código, eu quero que esse código esteja bom, e Java mesmo. Tem várias regras de dar nome aos objetos, às classes. Não é de qualquer jeito. Se você dar nome de qualquer maneira, se um programador experiente, nossa, mas que código, não dá nem vontade de ler. Então, assim, a gente tem que disciplinar porque o nome, a forma, letra maiúscula, letra minúscula, diz muita coisa para o código, para o programador. Então, isso é importante, né? E aí a gente começa a pensar nesses detalhes, a usar isso na vida da gente, e a gente vai ficando mais criterioso, a gente vai fazendo coisas melhores, a gente vai evoluindo como profissional também nesse sentido. Não, com certeza. Isso é muito importante. Fazer um Não código pode bem esquecer da comentado também, né? indentação lá do código, né? Porque às vezes a pessoa faz tudo bonitinho, igual essas questões da letra maiúscula e minúscula, igual para colocar, eu acho que constante, né? Que tem que escrever tudo em letra maiúscula. Às vezes a pessoa faz isso e o código não está nem um pouco indentado, tá tudo na esquerda, assim. E aí você não consegue entender direito o que tá dentro de um loop, o que está do lado de fora, o que é função, o que é método. É a disciplina. Lembrar também que tem que fazer um código bem documentado também, né? Porque senão, como você vai fazer a manutenção dele depois da empresa, que é o mais importante. Exatamente, documentar até mesmo para, na hora de estudar, né, lembrar alguém que fez ali, senão não lembra. E as equipes de programação, normalmente elas trabalham com um determinado estilo de programação, né? Então, por exemplo, você está numa equipe lá, então dentro da empresa você vai declarar uma variável, a variável tem que ter assim, nome composto é dividido por underline, ou tudo colado, a letra
no meio fica maiúscula para identificar que são duas palavras juntas. Então, quer dizer, existem formas, né, de trabalhar em equipe que a gente tem que também incorporar isso da empresa, né? Então, assim, às vezes você passa a vida inteira programando de uma determinada forma, quando você é contratado, às vezes você tem que mudar seu estilo de programar para você se encaixar dentro da equipe, né? Então, a gente tem que ter a cabeça muito aberta. O profissional de TI, ele não pode ser ele não pode ter viseira, né? Ele não pode só ficar olhando para um lado, não. Ele tem que ter a capacidade de se adaptar e se encaixar onde for necessário, né? Eu costumo brincar com meus alunos, né? Que eles ficam questionando assim, mas você fica ensinando Portugal para ensinar lógica? Aí eu falo assim, ó, hoje em dia o que está dando, a linguagem do momento é Java, é qualquer outra coisa. Mas se amanhã ou depois alguém aparecer para vocês, contratar vocês por R$20.000 para programar em COBOL, vocês vão negar? Vão falar que não vão aprender COBOL porque é uma linguagem antiga? Né? E eu vou falar com você, tá? Programador de COBOL, muito dinheiro. Você tem muito sistema em banco aí que precisa de manutenção, que precisa ser tratado, e é mesmo para ser importado para outra linguagem, e hoje em dia é um programador de COBOL, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho os preconceitos, né? Eu não vou aprender isso, não vou aprender aquilo, ou eu programo só com isso, ou eu programo só com aquilo, né? E botar na cabeça que quem programa, programa em qualquer linguagem, né? É uma questão de aprender a sintaxe da linguagem. Gente, que bom, né? A gente começa a conversar assim, que bom, nesse momento, que bom que, né, do regime remoto, né? Porque se estivesse na faculdade, às vezes é difícil juntar nós quatro aqui para conversar nesse nível com os alunos. É tão bom essa interação, um complementando o outro, isso é muito bacana. O regime remoto, vou pensar no lado positivo, né? Porque de atividade que às vezes seria muito difícil. Por mais que a gente tente colocar nos horários comuns que a gente tem, né? Às vezes é mais difícil. Então, estando no remoto, ficou mais fácil. Isso é verdade. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Isso que o Cabral falou, de questão de saber uma linguagem e não ficar com mente fechada em relação às outras, realmente é um negócio que, assim, ao longo do ano passado, às vezes eu conversava bastante com ele na hora do café do estágio, e ele realmente ficava abrindo minha mente em relação a isso, que às vezes eu só falava com ele em Python. Para mim, tudo em Python era perfeito, e as outras eram chatas, porque tinha que usar ponto e vírgula e não sei o quê. E aí é como ele falou, né? É bom que se você, né, tiver mente aberta para várias outras linguagens, você te possibilita entrar em qualquer empresa. Isso mesmo. Né, Ciro? Quase quebrava o computador, ficava nervoso. Mas nossa, eu passava muita raiva. Porque, na verdade, a empresa não se adapta a ninguém, né? A gente tem que se adaptar à empresa, né? Você não vai chegar num banco que está lá com um sistema que roda há 10, 15, 20 anos e vai chegar e falar, muda porque eu estou chegando. Não é assim, né? A gente é que tem que dar os pulos e garantir que a gente vai ser contratado e vai permanecer naquele emprego, né? Porque não basta ser contratado, a gente tem que se permanecer. A gente só se permanece no lugar quando a gente é bom no que está fazendo, né? E bom no sentido técnico e bom no sentido emocional também, porque ninguém quer um funcionário que fica dando coisa pro ar lá e... É mesmo, Cabral. Difícil o trato, né? Tem que trabalhar de focinheira, né, Cabral? Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que tentar perceber as nossas fragilidades e tentar ir trabalhando essas fragilidades para poder se encaixar no mercado, né? Ou de uma maneira que a gente não pode esperar que o mundo ao nosso redor mude, né?
por mais remoto que a gente vive em sociedade, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Com esse sistema remoto, eu percebi também que os alunos têm mais medo de aparecer na tela do que fazer uma prova, tá? É verdade. Tá todo mundo de pijama, Cabral. As meninas todas penteadas, sem batom, remela nos oi. Aí fala, não, porque minha internet é ruim. É nada, povo. Tá todo mundo, tudo mocorongo. Aí quando vai pra aula tem que arrumar, tem que dar um tapa na careca, tem que dar né? Passar um prime na cara para ver se tira os buracos. Aí já viu, né? Eles tinham que aproveitar a oportunidade de colocar a cara para começar a se expor, né? E depois, numa entrevista, ficar mais à vontade. Também. Eu acho que vale a pena começar. Nunca é tarde para começar a fazer isso, né? Quem sabe? O problema é se os meninos aqui começarem a habilitar a câmera, que aparecer de vestido, né? Já pensou de baby doll? Misericórdia divina, né? Que as pernas cabeludas, tudo de baby doll, pessoa. Ah, Deus me livre. É melhor deixar sem. Vamos deixar sem, que é melhor. Mexe não, fica aqui, deixa quieto. Então tá joia, né, gente? Olha só, que bom, né? Nós estamos aí tem 32 pessoas participando. Muito obrigada pela participação de todos. Isso é muito bom, né? Eu coloquei no grupo lá um vídeo que o Lidson mandou, e na quinta-feira ele vai falar sobre realidade aumentada no Unity. E então, quem quiser, quem tiver uma máquina que dê para acompanhar, pode com ele junto na hora fazer ele vai desenvolver algum aplicativo usando realidade aumentada, tá? Então, vocês já podem fazer. Então, é bom que baixe e instale antes, porque senão na hora não vai dar, é lógico, né? Então, vocês podem se preparar para poder fazer alguma coisa. Só lembrei. Que a gente consiga realmente fazer. Só lembrei uma coisinha, uma dica aí para o pessoal. Quem tiver 2 monitores, por exemplo, né, então consegue colocar a reunião em um, né? E vendo o código, talvez, programando do colega, eu corrigindo, e ele continua fazendo no outro monitor, né? Então, ele consegue acompanhar melhor. Quem tiver 2 monitores aí, já fica a dica para o próximo, que a gente sempre tem, né? Às vezes tem um velho em casa que não está usando e pode usar para isso também, né? Para as disciplinas. O próprio celular, talvez? O celular e o monitor? Também. Bem dá. Uhum. Né? Porque aí, com as duas coisas, já dá para ficar melhor, né? Boa dica. Aí, também, se você quiser, Vanderlei, eu posso deixar a apresentação passar para você compartilhar para os meninos, que aí no último slide aqui tem as fontes também com os links, se eles quiserem ler as reportagens completas, ver as vagas das empresas, né? Então, tá tudo aí. Tá ótimo. Então, você me manda que aí eu compartilho lá no grupo. Tá. Beleza? Então, Bruna, olha, muito obrigada, Bruna, foi muito bom, eu adorei aí a sua participação, sua presença, seu webinar, para mim foi muito bem esclarecedor, espero que os meninos e a Kátia, né, tenham gostado também, né, realmente, assim, o mercado está em alta, a gente vê pelas notícias, né, e foi muito pertinente aí, foram pertinentes suas colocações, valeu demais. Que ótimo, eu que agradeço, pessoal, boa noite a todo mundo, e até a próxima, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até quinta-feira, então. A gente vai mexer com a realidade aumentada. Vamos inventar umas modas aí com realidade aumentada. Hein? Isso aí. Então tá jóia. Tchau, tchau, gente. Falou, gente. O Bruno, depois você manda o link. Bruno, saiu? Oi, o link. Tô aqui. O link da reunião, Bruno, depois você manda para nós também, fazendo favor, né? E aí a gente compartilha lá. Não, beleza? ok. Tá, joia. Tá jóia. Boa noite, pessoal. Tchau.